A gente vai começar, então, a 14ª mesa da Casa Pagã, Transposições da Criação Literária, com Ana Rusch, Daniel Lameira, Lilian Aquino e Roberto Tadei. Ana Rusch é escritora e pesquisadora. Seus últimos livros são o romance Carga Viva, 2025, e o livro de crítica Quimeras do Agora, Literatura, Ecologia e Imaginação Política na Antropoceno, Bandeirola 2025. Publicou Ferozes Melancolias, 2024, e A Telepatia São os Outros, 2019, publicado na Itália e finalista do Prêmio Jabuti. Concluiu o pós-doutorado na Universidade de São Paulo na área de literatura e crise climática. Foi publicada na China, Colômbia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália e México. Daniel Lameira é editor e consultor, fundador da Seiva, editora e escola de criatividade. Dirige o curso Vida do Livro. Foi cofundador da Antofágica e teve passagens por editoras como Aleph, Intrínseca e livrarias como FENAC e Livraria da Vila. Mas é bom você ver que assim, a gente já pode dar essa primeira dica. Faça um mini bios. Lilian Aquino é doutoranda em escrita literária pela USP e autora dos livros de poema Pequenos Afazeres Domésticos, 2011, Daqui, 2017, ambos pela editora Patois, bolsa do PROAC de Criação Literária, e Nunca Estive em Tübingen. É isso? Tübingen. 2021. PROAC Aldir Blanc. Prêmio por História de Realização em Literatura. Ministrou oficinas de escrita criativa no curso livre de preparação do escritor, o CLIP, da Casa das Rosas, de 2015 a 2019, e também em outras instituições. Roberto Tadei nasceu em São Paulo em 75, é mestre em escrita criativa pela Universidade de Colômbia, escritor, tradutor e jornalista. Publicou os romances Terminália, 2013, Existe, Está Aqui, Então Acaba, 2014, e A Segunda Morte, Companhia das Letras, 2023, além do livro de poemas Essa Música Não É Minha, de 2019. Coordena a pós-graduação de formação de escritores no Instituto Vera Cruz. Boa noite para vocês. Obrigado, Marcelo. Eu vou enviar isso, deu para mim aqui que eu... Fique à vontade para conversar. Ah, é? Vou já começar então quente. Qual que é a melhor dica para quem quer começar a escrever? Parece que é a melhor dica, parece que vai ser uma dica que vai funcionar para todo mundo e acho que as nossas experiências, depois a gente pode falar sobre isso. Nada é fácil, né? Eu estava vindo para cá lembrando da nossa, lembra da FLAP 2004, né? A primeira mesa que eu fiz com a Ana Lilian, né? Em 2004, que começou a Flip aqui, a gente estava em São Paulo, sem dinheiro para vir para cá, e fizemos a FLAP, lá na Praça Roosevelt. 22 anos atrás. Não, é que eu estou pensando a melhor dica. Qual é a dica que eu teria dado para mim 22 anos atrás? Só insistir, né? Eu acho que é a coisa da obstinidade, assim, não vai ser fácil, né? E continua não sendo fácil, mas procurar a facilidade não é o melhor caminho. Eu sempre gosto de dizer para mim mesmo, precisa ter algum prazer. E o prazer não necessariamente é a alegria, né? Ou a felicidade. Eu posso sentir prazer com outras coisas. Mas se não tiver essa dimensão de prazer, também tem que se perguntar, bom, por que eu quero escrever, né? Será que eu estou querendo escrever só para agradar aos outros? Aí é uma tortura, né? Porque eu fico refém, viro refém né, do gosto alheio.
Mas eu tenho alguma espécie de prazer, e eu sou obstinado naquilo, eu acho que esse é um bom caminho. Por que que eu estou simplificando assim? Porque o prazer e a obstinação vão fazer com que eu queira ler, que eu queira estudar, que eu queira encontrar colegas, que eu queira fazer cursos, e aí o resto tudo vai acontecendo, né? Acho. Você. Você vai ser última, né? Peguei me engraçadinho. Ontem eu participei de uma mesa que a gente falava sobre o sublime, ou o rebaixamento do sublime na poesia da Eurídice, né, que é homenageada da Flip. E aí surgiu uma pergunta de uma pessoa que falou, mas onde que estaria o sublime na poesia de vocês, né, que era eu e a Kátia Marquesi, né, dos poetas, e eu fiquei pensando nisso. E acho que é claro, hoje em dia, é mais consensual que a escrita ela é um trabalho, né? Ela é um trabalho racional. Segundo o Povary, você pode ter uma dose aí do que ele chamava de estado de poesia, no caso, né, como eu sou poeta, eu falo mais desse lugar. Mas esse estado de poesia é um estado transitório, né? Então você pode estar dentro dele ou não, mas você tem o rigor para sentar e escrever, né? Que, né, costuma produzir bons efeitos, né? E aí eu fiquei pensando onde no sublime, para mim, talvez seja a ideia do prazer que o Beto falou, né? Você, na verdade, quando você senta, enfim, com algum planejamento de escrita, você consegue, de alguma forma, chegar, né, em algum texto razoavelmente satisfatório, aí entra, para mim, o sublime continua na escrita, né, nesse sentido, porque é prazeroso quando você, no meio do seu trabalho, enfim, planejamento, leitura, toda a conversa infinita, né, que você tem dentro de si, principalmente com suas memórias, experiências e leitura, aquilo tudo você consegue convergir para escrever e de repente até ficar feliz, né? Então o prazer de fato tem que estar presente e eu acho que quem se propõe a escrever, né, de alguma maneira gosta, né? E até lembrou também de uma frase de Euridice que eu falei ontem lá, que Euridice fala, escritores mentem muito, né? Ela fala que para ela poesia não é trabalho, porque senão ela não ia gostar de escrever, porque ela não gosta de trabalhar. Mas ao contrário do que ela fala, né, o poema Teia dela, ela fala exatamente o contrário, que é um poema um pouco metalinguístico, ela fala que a poesia, ela fala teia, né? Talvez eu tenha para ler só esse trechinho que ela diz. E é exatamente o contrário, o verso que ela fala, a teia não arte, mas trabalho densa. Então, né, esses tecidos, né, como você constrói o artesanato da escrita, de fato é trabalho, né? Então, acho que tinha muito mais a ver com um xixi, uma piada que ela dizia, que, enfim, né, sendo uma proletária, né, história de vida, muita gente sabe, né, trabalhou arduamente para viver na miséria, então tinha essa relação com o trabalho, mas eu acho que enfim, acho que tem essa ideia do... A dica, enfim, pensando, sendo mais objetiva agora, a dica é exatamente... teoricamente é simples, mas ela vem com um aparato, né, anterior imenso, que é você sentar, realmente escrever, ter disciplina, mas quando eu penso em dizer ter disciplina, eu não sou exatamente uma pessoa disciplinada no sentido de ter hora para escrever, né? Mas é mais no sentido de encontre dentro do caos, que acho que a vida de todos nós né? É uma correria, encontre ali um lugar para cultivar esse prazer, para cultivar esse trabalho que, enfim, é ligado ao prazer, né? A gente tem realmente tem uma pretensão de escrever. Bom dia, eu acho que eu tenho dois momentos de dica. Eu tinha uma dica que eu dava quando eu estava bem mais focado em edição e ansioso para encontrar autores e ansioso para esses autores também, na percepção ali que eu tinha naquele momento, conseguirem criar suas carreiras e fazer. Então eu tinha dicas mais voltadas a, sei lá, pensar em estrutura narrativa, ou pensar os arcos, ou como fazer uma coisa mais comercial, achar ganchos, ou pensar essa coisa bem pragmática, ou até meio... E faz
4 anos também, bem mais recente, que depois de passar por N questões, comecei a perceber que eu queria criar também e comecei a fazer várias, não só escrever, mas pintar e aí minha dica hoje é quase oposta. Minha dica é que então eu peço desculpas a todos que dei a dica anterior. Para um caminho de... É tão difícil, né? Eu acho que tem uma dedicação a você conhecer seu mundo interior, assim, né? Eu acho que você conseguir, no meio dessa vida caótica, de desafios, de produtividade, você se manter sensível, você se manter atento ao que te toca, atento a conseguir, né, no meio de tantas coisas legais, ver algo que te interessa, né? Ou não, isso aqui, esse quadro específico me toca porque isso reverbera alguma coisa dentro de mim que às vezes a gente não sabe explicar. Então, eu acho que esse exercício de se manter sensível e atento é algo que depois desdobra em você expressar isso, né? Você querer colocar isso para fora de formas diversas. E aí depois, em outro momento, você pode pensar sobre como isso vai se tornar comercialmente alguma coisa, mas eu acho que esse primeiro momento é muito mais essencial. Ai, que lindo essa resposta. Eu acho que eu sou escola Tadei de escrita, porque eu escrevo com prazo, escrevo com por dinheiro, né, gente? Aí as pessoas perguntam, né? Ai, Ana, você está publicando tanto? Mas, gente, assim, são, às vezes, 2 meses de trabalho, de salário, então, assim, tem que colocar em pé alguns originais, somente originais de não ficção. E eu faço com muito prazer, gosto muito. Sempre quando eu tô meio assim, eu falo, gente, graças a Deus, eu antigamente escrevia, enfim, peças, né? Eu fui advogado uma época, né? Eu trabalhei muitos anos com eventos, então assim, eu acho muito. Eu falo, não, para de reclamar, não faz isso, eu amo fazer isso, aí volta, né? Mas eu acho que assim, a coisa de buscar o sublime, talvez o maior desafio de escrever hoje é ter um pouco de paz mental, né? A gente teve até o vídeo da Cuia, né, que é esse coworking e tal. Eu tenho certeza que, assim, eu fui morar em Brasília, assim, é porque lá a vibração é menor. E eu preciso, assim, tem pessoas que vivem bem com muito caos ao redor, eu não sou uma delas. E estava até conversando aqui antes com a Márcia e com a Daisy, que o ano passado a gente teve uma vez super bonita com a Marina Silva e tal, e estava falando que eu admiro muito a Marina Silva. Ela é uma pessoa muito focada, né? Ela sempre está. Ela não está assim olhando para as coisas, ela está prestando atenção. E eu acho que ando vendo, assim, no jornalismo, assim, pessoas que eu admiro muito têm esse grau de foco e a presença no agora. E é algo que se treina. Eu acho, e com o celular é difícil. Então, por exemplo, eu passei com a minha cachorra, eu presto muita atenção que a grande maioria das pessoas está passando o cachorro e está olhando o celular. E eu aprendi isso com um biólogo. Ele acha um absurdo as pessoas usarem fone e o senhor já, né, um professor de zoologia aposentado, um sábio. Ele acha um absurdo andar de fone ou de celular, porque ele fala, você não está vendo a paisagem, né? Então eu fico vendo a paisagem e minha cachorra. E hoje em dia eu sou incapaz mesmo, a não ser que me liguem. E por quê? Porque é o momento de passar com a minha cachorra, de eu ver o dia. Porque nossa cachorra precisa passear, gente. Eu também preciso passear, né? E acho lindo ela correr lá no campo. É bonito, assim, admirar o céu, né? E eu acho que essa coisa, né? Eu tricoto, antigamente tricotava mal, agora tricoto bem, desenhava mal, agora estou desenhando melhor. E é bom fazer coisas que a gente é ruim, e são coisas que você precisa fazer e você se perde um pouco, né? E acho que isso abre um pouco a cabeça, porque o cotidiano pede muita atenção, muita rapidez para tudo, e eu acho uma época ingrata mesmo para esses exercícios que a gente tem que se religar, né? Com as grandes coisas do mundo. Eu quando fui... A gente pode ir conversando direto, né? Então, eu quando fui começar a Seiva, é isso. Seiva é uma editora e uma escola com cursos sobre arte. Eu fui conversar com um cara que tem uma escola de tecnologia online muito grande, muito famosa e tal, e ver até se ele queria investir, se ele queria fazer alguma coisa para fazer essa empresa. E ele me falou uma coisa que eu não esqueci, assim. Ele falou, Daniel, acho muito legal, maneiro que você vai fazer isso, mas acho muito difícil
investir em alguma coisa que as pessoas... não são cursos que as pessoas vão visualizar que elas podem ganhar dinheiro depois. São cursos mais, né, eu não queria, né, não queria que fossem cursos profissionalizantes de escrita, eu queria o de artes. E ele falou, não, os cursos que vendem, que dão certo, até a pessoa investe porque depois ela vai receber esse retorno financeiro, né, e o retorno aqui é em outra espécie. E aí eu fiquei com isso na cabeça e me convenci de algo que é ligado a isso que você falou, que eu sinto que a gente tá nesse momento em que, e daqui uns anos, pelo menos quando eu era moleque, a gente via quem fazia esportes ou ia na academia com uma coisa à parte, né? Era um nicho. Era quem ia malhar, né? Não era todo mundo, né? Não era com a Gabi aqui, que trabalha comigo, que saiu para correr 3 dias aqui da Flip, e todo mundo se dedicando, percebendo o quanto que isso é importante para... E eu tenho a impressão que essa vida criativa, essa vida mental também, essa saudabilidade mental vai daqui a uns anos ser vista como uma questão de saúde pública, sabe? De como que você consegue, além de você mexer seu corpo, você tem que parar e mexer seu cérebro de alguma outra forma, né? Reorganizar esses músculos, essas funções. Não sei o que vocês acham. Eu acho que é a pior pessoa para falar isso, porque eu acho que tem uma dimensão de insalubridade também na arte. E, óbvio, tem uma questão de saúde mental, né, que é importante, mas também tem uma questão de desvio, de causadora de problemas, né, de rompimento de caminhos. Eu acho que tem, talvez falar de uma maneira um pouco mais abrangente, tem 2 tipos de livro. Um livro em que você lê e você parece que o livro te convida a fazer parte do mundo, né? Um livro que te dá algum sentido, que mostra que as coisas de fato estão organizadas e que você pode fazer parte. Tem outro tipo de livro que te tira do mundo, né? Que mostra, olha, você é um indivíduo único, você não faz parte disso daí que você está vendo, né? E a gente está o tempo inteiro lendo as 2 coisas, né? Então, por exemplo, a gente vai ler a tetralogia da Helena Ferrante, a gente acha que a gente faz parte de um mundo que está muito organizado, que ela ajudou a gente a ver, e fala assim, nossa, que lindo esse mundo. Aí depois a gente vai ver, sei lá, pode ficar na Helena Ferrante, vai ler Filha Perdida, e é um livro completamente diferente, que faz com que você se sinta à parte do mundo, né? E isso às vezes não é saudável, no sentido imediato, digamos, né, que você vai terminar o livro e vai falar assim, não, estou me sentindo melhor no livro, estou me sentindo pior. E isso é importante também. E o processo criativo, às vezes, também é assim. Às vezes é duro, é sofrido, às vezes implica você dramático, às vezes implica separações, demissões, crises, né? Então, assim, tem óbvio um aspecto. Se a gente for pensar que isso também é saudável, tudo bem, né? O divórcio é saudável, a demissão é saudável, tudo isso é saudável, tudo bem. E aí eu volto naquilo que você falou primeiro, Daniel, que eu acho que é muito importante não perder essa dimensão. Como manter essa sensibilidade aberta. E às vezes manter essa sensibilidade implica nisso, né? Implica grandes esforços. Ou para ser mais pragmático, assim, se a gente não quiser viajar muito, né? Como fazer isso, né? Em São Paulo, eu já nem uso o celular na rua porque você vai ser assaltado. Então já é um bom jeito de você olhar para as coisas. Mas eu costumo acordar muito cedo, acordar assim 5 horas da manhã. Porque o telefone não toca, o WhatsApp não apita, não tem ninguém querendo que você faça nada. E se você escreve das 5 às 9 da manhã, você pode passar o resto do dia apagando incêndio da família, do trabalho, sofrendo com política, né, lendo notícia e jogando o jornal fora, e você já fez isso. Eu não sei se a Cuiabá abre às 5 da manhã, mas
Às vezes em casa, às 5 da manhã, não tem ninguém te enchendo, né? Não toca o interfone e tal. E outra coisa que eu costumo dizer muito, que não adianta escrever de final de semana. Porque no final de semana você não vai conseguir chegar na sua singularidade ou manter a sua sensibilidade só de sábado de manhã. Não tem isso. Eu só mantenho uma sensibilidade sábado de manhã, o resto da semana eu sou cruel, eu trabalho no mercado financeiro e ganho muito dinheiro. Não existe isso, né? Eu estava ouvindo a Ana também, falando dessa ideia dela passar para o cachorro, né? E estar um pouco atenta ao presente. Eu faço essa pesquisa na escrita literária lá na USP e a ideia, né, da tese é escrever um texto teórico, né, sobre o processo de criação, e a outra metade da tese é um livro de poemas, né, e eu estudo, então, o meu processo de criação, né, desse livro de poemas. Essa tese está em andamento, daí eu fiz uma proposição, o tema, né, a espacialidade de São Paulo, que eu trabalho nos 3 livros que eu já publiquei, continuo agora, e agora especificamente é a cidade de São Paulo, né? E essa comunidade, né? A ideia que gira em torno um pouco do como criar esses poemas é como eu vou falar desse caos, né? Porque São Paulo, cada vez mais é isso, caos, violência, enfim, perturbação. Então, está sendo um processo realmente difícil, doloroso, né? Para escrever esses poemas. E aí eu fiz uma proposição que era eu fui ao bairro da Penha. Justamente era um exercício, um procedimento de criação. Tem uma crítica genética, né, que trabalha com documentos de escrita de outros escritores, que estuda os processos de criação a partir de rascunhos, né, Cecília Salles, que ela fala que o escritor ele é o livre depositor, alguma coisa assim, de limites. Então, o limite que eu coloquei era vá até esse espaço, né, que é bem um bairro tradicional, né, de São Paulo, da Zona Leste, e a partir do que você vê, você sempre escreve, né? Daí eu fui com o objetivo de fotografar, e lá tem a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, uma das mais antigas e preservadas, né, de São Paulo. E quando cheguei lá, na frente da igreja, a igreja estava fechada, ela está razoavelmente conservada, não super conservada, mas razoavelmente, esse trecho da Penha, ela é cercado por outras grandes igrejas, num alto, né, que você vê uma paisagem paulista assim, ampla, né, tem algum horizonte raro, né, em São Paulo, mas estava acontecendo na frente da igreja uma dança da comunidade colombiana. E era um contraste, assim, eram 2 templos completamente diferentes, né? Uma ideia ligada de São Paulo também passou pela escravização, né? A igreja já, a ideia da construção pelos escravos libertos, e a comunidade colombiana ali pensando na ideia também do espaço, que era a imigração, né? E eles, enfim, com roupas típicas, fazendo uma dança, e eu fotografei e filmei essas 2 cenas, né? E aí eu fiquei, puxa, isso realmente é um caos, né, aqui acontecendo, e aqui o poema fala da igreja, mas dentro da igreja aparece uma dança, né, aqui o São Benedito acaba dançando. E aí, até meu companheiro que está aqui, ele fez uma doutorado, né, lá na ECA, né, que é a Escola de Artes lá da USP, e no mestrado, na verdade, ele usou, a gente fala que a escrita criativa ela também é interdisciplinar, né? A gente trabalha com várias teorias, teoria literária, falei da crítica genética, e no trabalho dele ele usou a teoria do caos da física. E aqui eu usei essa tese dele para falar isso. Uma situação, eu fui pensando numa ideia, né, num procedimento de escrita, quero trabalhar, né, que a história de São Paulo a partir daquela experiência ali, né, em loco, na Penha, mas de repente apareceu uma situação que era caótica e como aquilo entra na poesia também, né? Então, o caos, assim, foi difícil, mas de repente ele entrou no poema de alguma forma e no final, apesar de ter um certo sofrimento em escrever sobre São Paulo, tem uma
Enfim, eu acho que realizei bem, né, esse trabalho. Então, fiquei... Tenho. Posso. Enfim, olha, porque é super, super fresco, enfim, em processo ainda, né? Deixa eu achar, então, que não estava programado. Desculpa. Mas eu ouvi, gostei, né? Chama Igreja do Rosário dos Homens Pretos, Penha. Pedra, rosário, fio de contas de uma cor só. Catequese, corte, cruz. Banto, Congo, altar. Atendê, Nandamunda, Virgem Maria. Rezou alguém? Com olhos de mar e planta nos cabelos? São Benedito dança, o tambor lembra, ninguém vê, mas dança. Gostei, porque, não, achei muito lindo escutar vocês. Não, tava pensando aqui que, na realidade, se eu não escrever, eu não fico bem, é um fato. Eu tive que aceitar isso. Tem gente que se não faz ginástica, não fica bem. Eu também, mas eu tenho um pouco mais de tolerância a aceitar. Mas eu não consigo mesmo, é um fato. E eu fico pensando se eu fiz uma relação tóxica comigo mesmo, porque eu trabalho com literatura. Então eu nunca fico sem ler e sem escrever, porque é a minha forma de viver. E às vezes eu falo, Ana, por que você não tem uma profissão comum? Por que você não foi, sei lá, ser contadora? Porque quando eu era advogada, eu escrevia com mais alegria, porque eu tinha que fazer coisas muito, que para mim eram muito enfadonhas, embora fossem importantes. Então eu ia para a ficção, só que a ficção é a minha vida. E às vezes eu fico, por exemplo, com preguiça de ler, eu fico muito cansada, porque é o excesso, né? Mas é o que me deixa bem. E aí é doido, porque geralmente eu tô assim, é bem assim, né? Criei um plano, então eu tô escrevendo tal coisa. Mas aí a mente criativa, do caos, do mal, ela quer ir para uma outra coisa. Então ela fica, não, Ana, mas você devia. E o que eu gosto e que perturba com as pessoas com as quais eu trabalho, é que eu me expresso em gêneros muito diferentes. Então, eu escrevo artigos acadêmicos bem sérios, assim, bem rigorosos, e, sei lá, até a poesia. Então, eu acho que é legal, para mim, o que funciona é a troca de gênero, né, entre gêneros literários, né? Então, por exemplo, adoro ter newsletter porque eu faço o que eu quero, entendeu? Então, porque é meu editorial. Mas não tem muita, entre aspas, pretensão, né? E aí eu faço ensaio, aí faço romance, e para mim, eu gosto muito da troca, porque é isso que faz com que eu não fique entediada. Porque quando a gente escreve ficção longa, né? Também sabe, enfim, você fica muito com aquele material, né? E especificamente o Carga Viva, eles fazem aqui perto, né? Tem duas personagens que não gostam de trabalhar, né? Que é o Marco e o Félix. E eu lembro que às vezes eu precisava escrever e eu ficava imaginando eles tirando sarro da minha cara. Ah, vai ter que escrever. Eu sentia muito assim. Eles falavam assim, não, fuma um cigarro, vai tomar um café, não precisa ficar aqui com a gente. Sabe? Assim, do tipo, e eu lembrava isso assim muito forte. E às vezes não, do tipo, vamos lá, vai. Eu peguei um trechinho só porque eu lembrei do que você falou. Esse foi nosso primeiro livro, Arte e Medo, que a gente é muito gracinha. A gente já tinha outros contratados, a gente leu ele e falou, nossa, é exatamente o que a gente queria passar com a Save. Então. E aí ele fala um pouco de fazer arte, tá fazendo um paralelo de fazer arte com identidade. Deixa eu pensar onde eu começo aqui. Eu vou começar aqui. Mas fazer arte pode ser perigoso e revelador. Fazer arte é perigoso e revelador. Criar provoca dúvidas sobre si. Remexe em águas profundas que estão entre o que você sabe que deveria ser e o que você tem medo de descobrir que de fato é. Achei muito boa essa frase. Não, esse livro eu dou em aula, ele funciona muito bem, recomendo. Eu acho que tenho medo, né, de começar. Para mim, assim, e aí eu acho que quero jogar essa pergunta para vocês. Eu trabalho com editor com livros há 20 anos e em pouquíssimos momentos, embora eu tenha escrito quando era jovem, etc., eu cogitei que eu poderia escrever, sabe? Criando um respeito grande a tudo que lia, aos grandes mestres, entrando nessa pira, assim, que é quem sou eu para adicionar algo
a criação geral no mundo, sei lá. E aí tive que chegar, é isso, num momento que obrigatoriamente eu tive que mudar essa visão e achar que não, tem um adicionar a criação do mundo. Queria entender como foi com vocês, assim, para vocês darem essa virada de sentir que vocês poderiam fazer isso. É uma questão, eu acho que até acrescento outra, acho que os 4, né, já são professores também de escrita criativa, no sentido de que, como isso foi para a gente, também como a gente pode também passar isso, né, para quando a gente fala em aula, né, sobre o que é escrever, até o que é a escrita criativa. Isso até vou dar um passo atrás, que quando eu fui fazer essa pós, a minha irmã me perguntou mas o que é escrita criativa? E aí, de fato, a gente acha que sabe, né, exatamente, mas é um conceito um pouco nebuloso, né, não é tão simples. Acho que ainda até tem algumas disputas nesse sentido, apesar de que com os anos já está um pouco mais claro que tudo envolve um pouco a criatividade, que não é uma escrita, enfim, um pouco pragmática, como, né, um relatório, um e-mail, um artigo acadêmico que você sabe uma fórmula e faz, né? A escrita criativa pode ser a não ficção e a ficção, né? A gente, em geral, vai pensar em ficção, né? Poema, romance, conto, né? Mas é mais amplo que isso. Mas aí, pensando, tentando responder, eu me lembro que eu tinha começado sair do ensino médio, eu não sou uma leitora precoce, uma escritora, não tinha livros em casa. Mas quando eu estava pensando, né, o que eu ia fazer, o que eu ia escrever, eu me apaixonei pela poesia, sobre o vestibular, e eu fui cada vez indo mais atrás, e eu acho que eu simplesmente li e disse, eu gostaria de escrever e provocar no leitor o que esses poemas provocam em mim, né? Eu acho que eu gostaria de expressar a sensibilidade que, enfim, já cultivava um pouco em relação ao mundo, ao redor, por meio da escrita, porque eu já escrevia coisas de diário, né? Eu acho que a gente começa um pouco por aí, mas quando eu vi que aquela forma, poema, me movia, me comovia tanto, eu pensei, por que não? Mas não era, né, com uma vontade já imediata de publicar, era só eu gostaria de fazer, usar essa forma, né? E eu também costumo brincar também que minha mãe uma vez pegou um diário da minha irmã, leu, aí eu falei, eu vou ter que escrever então nos meus diários de uma forma que minha mãe não entenda. E aí eu descobri a metáfora, né? Exatamente, porque eu não inventei uma língua como alguns adolescentes escrevem em línguas e em códigos. Eu inventei a metáfora. É só, né, essa ideia. Exatamente. Eu até brinco com ela quando ela fala, não entendi. Eu falei, olha, tá funcionando. Até hoje. Mas, enfim, aí é isso. Aí, a gente, acho que se autoriza inicialmente, pelo menos para mim, até de uma forma ingênua, né? Eu posso. Se eu estou lendo, eu escrevi, eu posso. E também, porque não? E, de fato, aí eu venho para a linha que também é professora de escrita, e eu acho isso, exatamente. A escrita, ela é ensinada, né? Como qualquer outra arte, né? Como a pintura, a música, o cinema, né? E eu até costumo criticar bastante que, acho que tirando as faculdades do Sul, principalmente a PUC do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição já de muitos anos, dentro da universidade, dando aula, né, de escritas literárias na Faculdade de Letras, muitas outras faculdades no Brasil, e aí eu falo especificamente da USP, é só na pós agora, uma coisa recente de 4 anos lá. Então, porque a única faculdade de arte ligada à escrita não ensina a escrever. Por que na faculdade de música se ensina a produzir música? Porque no cinema se ensina roteiro? Porque na arquitetura construir prédio? E agora, por que não, né? Então, eu acho, talvez pelo tipo de idade, enfim, uma hipótese, né, da literatura, a gente só pode falar dela olhando por cima como se fossem os escolhidos, né, os que têm um dom, mas eu acho que hoje é mais consenso que obviamente uma coisa treinada, ensinada. A gente volta até para a primeira resposta que a gente deu, né,
qual é a dica para escrever. Então, eu acho que todos temos aí a possibilidade, né, com a leitura, aprendizado, treino de escrever poesia. E isso que, né, eu fui fazendo e, né, mais de 10 anos depois, será que isso também não pode virar um livro, né? E estamos aqui até agora. Eu fui uma criança muito indisciplinada na escola, tinha muita energia, falava muito, muito, muito bagunceira. Mas eu saquei muito rápido que se eu fosse uma boa aluna de algumas disciplinas, porque eu sempre fui muito ruim de matemática desde muito pequena, eu era salva pelo conselho, né? E é verdade mesmo. E eu via muito desde muito pequena, porque meus pais deram uma educação um pouco específica, uma coisa um pouco rica, talvez de alguma forma, mas a gente não tinha TV em casa. Então eu li quilômetros desde muito, muito pequena. Eu lembro assim que as crianças estavam, sei lá, lendo, não sei, Renascer de Narizinha, eu tinha lido Monteiro Lobato todo, que podemos discutir se é razoável para as crianças lerem Monteiro Lobato todo, mas isso foi o que aconteceu comigo. Então eu lia muito, assim, coisas muito extensas. E acho que de ler e escrever vai muito rápido. Aí eu gostava muito de português. Eu lembro assim que eu amava decorar regras de acentuação. Eu recitava as regras de acentuação, assim, né? Como se todas as parágrafos são acentuadas. E eu gostava mesmo. E isso me dava o direito de ser bagunceira, me dava vários benefícios, porque português e matemática, acho que são disciplinas que, se você se dá bem, de alguma forma os outros professores vão, né? Então isso me beneficiava. E aconteceu uma coisa, e até então eu gostava muito de livro, gostava muito de ler. Eu era uma criança que ia no recreio para a biblioteca com felicidade, assim. Era um lugar que eu ia, assim. Então eu passava recreio lendo e feliz, assim. Não tinha nenhum problema em ser nerd, assim. Eu tinha um pouco de orgulho até. E aconteceu uma coisa muito doida, que o Pedro Bandeira, que é um escritor que vocês devem conhecer, né, muito famoso, ele foi na escola e a gente ia fazer um jogral para o Pedro Bandeira. A gente ficou lá ensaiando vários dias. Cara, chegou, quando eu vi o homem, eu não consegui falar e comecei a chorar convulsivamente. E eu lembro que ele me abraçou, porque ele entendeu. Porque foi nesse dia que eu entendi que o livro tem uma pessoa que escreve o livro. Acho que eu nunca tinha me dado conta que aquilo tudo que eu amava, porque assim, gente, para mim não existia o Monteiro Lobato, existia o livro, a História Sem Fim, tinha Michelle, tinha eram os personagens, eu não tinha uma relação. E aí quando eu entendi isso, foi uma coisa muito, e foi fofo, ele ia abraçar, né, acho que também muito sensível da parte dele, travei ali, né, e aí eu falei, cara, é isso, assim, nunca tive dúvida, mas assim, nunca achei que desse para fazer as coisas, entendeu? Porque as pessoas, eu lembro, eu fiz muito tempo aquela coisa, sabe, vocacional, né? Fazia um monte de negócio vocacional. E eu sempre quis ser artista. Só que o teste vocacional, gente, ele é feito para falar que você não pode ser artista. Porque senão... É a única resposta que nunca vai dar. E eu era convicta que eu queria isso. E eu gostava muito de música também, muitos anos de música. E aí eu falava, gente, e eu lembro a professora, isso me marcou muito também, e a professora de música, que eu fiz escola municipal, né, fazia flauta doce, ia começar canto e tal, e assim, muitos anos mesmo, a minha professora me desestimulou, ela foi conversar com a minha mãe, ela falou, ela quer prestar vestibular para a música, tipo, não podemos, né? Não podemos deixar. E não adiantou nada. Fiz na faculdade super, né, porque eu fiz Direito na USP, que é uma faculdade tida como concorrida. Adiantou, gente, adiantou. Fui fazer letras tudo de novo, tô aqui, falo de literatura, não gosto de literatura. É isso, assim, tem coisas que eu acho que elas são o que elas são. E voltando à questão de ensinar, eu dou aula, sou professora substituta da UNB, dou aula de teoria literária, né, para os primeiros anos, e eu sempre faço exercício de criação quando a gente termina um bloco. E esses dias aconteceu uma coisa muito curiosa que mostra o poder de ensinar a escrever para alunos. Tem que dar a teoria da poesia, né, a teoria da lírica, então eu passo por alguns elementos bem passando assim, de sonoridade, ritmo e tal, então a gente passa por escansão. Ninguém sabe escandir, né? Você sabe, ninguém sabe, gente, só o Olavo Bilac e nem ele. Então a gente tá trabalhando, né, escansão e tal, todo mundo achando um saco, aquele negócio, ai que horror, tal, médica, papapá. Muito bem, o exercício de criação no final do bloco dessas aulas, né? Foi cada um fazer um haikai. Amo trabalhar com haikai, porque eu acho que é uma forma curta, difícil e fácil ao mesmo tempo, que são sempre 3 versos, né? Com 7, 5, 7. São 7 sílabas métricas, 5 e depois 7. É uma adaptação que foi feita, a gente discute em aula dias porque que isso existe, mas vamos simplificar.
E aí eu falei, gente, mas vocês podem fazer o haikai de vocês, porque tem alguns princípios de contemplação da natureza e tal, mas não precisa usar métrica. Cara, né, que todos os alunos, principalmente assim, os mais bagunceiros, ficavam lá contando a sílaba tônica, porque eles queriam fazer na métrica. Aí eu falei, tá vendo? É muito melhor você ensinar, porque ele não precisa, mas eles estavam lá, lá contando os negócios. Aí eu falei, assim, se ensina métrica, porque eles começaram a entender a graça que tem e como fica bonito. E aí eu falei, tá vendo? E é isso. Eu acho legal, não sei se alguém viu, o Viver tá andando, né, para São Paulo com a rede social da língua, e ele faz, né, o começo dos Lusíadas, e ele faz dançando, né, e aí a gente também entende, né, exatamente na prática, né, entende qual que é a tônica, e por que aquela sílaba ela é mais alta, o que aquilo causa, né, porque é fácil de decorar, né, porque aquela métrica do jeito, então é isso. Eu já até esqueci a pergunta que eu estava Fala alguma coisa. Bom, eu escrevi um livro sobre isso. Eu esqueci de falar isso. Eu também não mandei na mini bio, então eu estava numa mesa ontem, alguém me pediu para falar uma frase sobre isso. Eu escrevi um livro inteiro, não consigo fazer isso numa frase. Estou, é esse livro, Ser Escritor. E o último capítulo do livro é a análise de um livro do escritor sul-africano Coetzee sobre o processo de formação como escritor dele. Então, ali tem uma discussão interessante. E é um livro de formação de um escritor que termina sem ele escrever uma linha. E eu acho um excelente exemplo de você não precisa necessariamente ser um escritor apenas quando você escreveu o livro ou publicou o livro. Tem muita coisa envolvida ali. Óbvio que a escrita só se dá no momento mesmo que a gente está escrevendo, não adianta ficar pensando. Né? Mas para chegar a esse momento de conseguir sentar e escrever e sair alguma coisa que seja sua e não uma reprodução do Manuel Bandeira ou de algum poeta que você gosta, muita coisa precisa acontecer. Você precisa, pegando os exemplos que vocês deram, né? Eu também me lembro muito disso no Fundamental. Minha história é completamente diferente de vocês, mas é parecida, porque eu era péssimo em português e ótimo em matemática. Então também dá certo. Às vezes pode ser ótimo em português ou ótimo em matemática, também dá certo. E eu também fui tocado pela literatura do ensino médio, só que não por causa do vestibular, foi o contrário. Né? Eu ia fazer engenharia, por causa da literatura, eu fui fazer letras. Né? Então, meus pais também odiaram. Se pudesse ter cancelado a aula de literatura na escola. Mas tem uma coisa que eu me lembro de sentir, que é uma comunhão sua, né? Nossa, quando você lê uma obra, um poema, um conto, um livro, que foi escrito muitos anos atrás, e aquilo atravessa você sente o seu interior ressoar a obra. É uma experiência de comunhão com a humanidade que é muito forte, né? E é muito sedutora. Eu quero fazer parte dessa humanidade. Né? Não necessariamente disso que eu estou vivendo aqui no meu mundinho, né? Mas eu quero fazer parte dessa humanidade. E eu acho que a literatura talvez seja a arte que te dá isso de maneira mais forte. Né? Todas as outras dão de alguma maneira, né? Mas a literatura te dá isso de uma maneira muito forte. Bom, a gente está aqui, o Odisseia no teatro, no cinema, desculpa, e isso ajudando muita gente a pegar o livro e falar, deixa eu ler, né? Nolan fez tudo errado, deixa eu ler como é que é o original. E de repente você está lendo um livro que tem 3.000 anos e está reagindo a essa leitura como se tivesse sido escrito ontem. E você também pode escrever alguma coisa que vai fazer parte desse mundo. E você só vai conseguir fazer parte desse mundo se você trouxer alguma coisa sua, né? Como o Daniel falou. Imitando o Homero, ou imitando o Manuel Bandeira, não vai servir, né? Porque não... Eu no começo do meu livro eu falo isso, né? Porque
a Clarice, por exemplo, Clarice Lispector é uma escritora muito sedutora, então a gente lê a Clarice e imediatamente quer escrever como ela, né? E eu faço essa provocação no livro, assim, olha, a gente só tem que agradecer a Clarice, ela já escreveu, a gente não precisa fazer de novo, né? Então agradece que ela já fez e vai fazer outra coisa, né? Então acho que é isso. E só para completar o que vocês falaram da escrita criativa, eu estou fazendo doutorado também sobre escrita criativa, mas estou fazendo na educação. E estou estudando justamente ensino de escrita no ensino público brasileiro. Tem uma diferença com relação às outras artes, que a gente parte do pressuposto de que o sujeito terminou o ensino fundamental, o ensino médio 3, ele não precisa mais estudar escrita. Então, tudo que ele precisa aprender, ele aprendeu até os 17 anos e depois ele chega. Ele não vai aprender mais nada. De certa maneira, se ele passou no vestibular, ele sabe escrever, né? Já aprendeu a escrever. O que falta é uma dimensão de autoria. Porque esse sujeito que passou, nós, né, todos que passamos pelo ensino médio, fundamental, a gente aprendeu a escrever, mas ninguém nos convidou a ser autores. Só nos convidou a reproduzir aquilo. Então, vamos aprender a escrever um conto, vamos aprender a escrever uma crônica. Só aprendeu o quê? A gente fazia aquilo que a gente já estava lendo, a repetir aquilo, né? E ninguém nunca pegou na nossa mão e falou assim, vamos fazer alguma coisa, né? E eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Nos cursos de escrita, seja na universidade, fora da universidade, e com bastante atraso com relação a universidades nos Estados Unidos, mas também na mas a gente vamos agora então. Somos péssimos mediadores. Olha, gente, eu estou assim, maravilhada de estar diante de 4 professores de escrita criativa, então eu não posso resistir a esse momento. Tem um assunto que já está tão batido, chega a estar enjoativo, que é o uso da inteligência artificial. Um troço que é repugnante para mim e tal, mas eu tenho percebido, até que eu tenho ouvido aí, que tem havido uma certa flexibilização sobre o uso da coisa. Então, apesar de enjoativo e batido, eu estou vendo 4 professores aqui de escrita. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Porque eu acho que é igual falar de sexo com adolescentes, tá? Todo mundo fazendo e ninguém admite. Eu dou aula para graduação, gente, que é assim, é o lamaçal do ChatGPT. Inclusive, eu comecei a falar porque eu proibi o ChatGPT como ferramenta até. Eu falei assim, no mínimo vocês vão usar o upload, assim, já começa assim. Não, porque é muito terrível. Eu acho que bateu agora. Eu tô sentindo, porque, eu fui pra China, foi em 2023, que eu acompanhei os primeiros testes do OpenAI antes da pandemia já. E porque eu trabalho com ficção científica, essas coisas. E aí eu fui pra China num congresso muito grande, 80 escritores de todos os países, e eu lembro que as mesas mais disputadas eram falar disso, desse assunto, né? Já como é que isso, né? Então, assim, tem benefícios. Não, já vou chegar lá. No mercado editorial, por exemplo, para traduzir de línguas que não são traduzíveis normalmente. Por exemplo, a gente que é do português, que tem poucos tradutores, por exemplo, o finlandês. Então, tem coisas que eu acho que são muito benéficas para a comunicação em geral humana, né? Mas a gente não vota com o presidente do Facebook, a gente não pode democraticamente tirar os dinheiros que o Elon Musk tem. É uma situação super autoritária. Se eu usar um poeminha do Drummond, acho que pegam minha casa. Fizeram um grande roubo, o grande roubo, gente, assim, o grande roubo de direito autoral é tipo a Massacre das Américas, só que na autoria, né? Lá mesmo, se pegar um negócio aí sem direito, tá ferrado. Como é que esse povo pode? Porque eles são muito poderosos? Então, assim, tem problemas políticos imensos. Para escrito, o que eu acho? É o que eu falo em sala de aula. Escrever, eu sei. Eu uso muito pouco. Mas eu acho que você não vai aprender a escrever se você se viciar nisso. É um fato. Porque eu não vou muito na academia de ginástica, eu malho. Mas assim, não adianta entrar na academia de ginástica e não pegar, realmente, aumentar o peso, gente. Não vai fazer efeito. Não adianta. Então assim, se eu não fizer o exercício, eu não vou aprender. E eu, Ana, escrevo super bem sempre. Cara, eu escrevo mais rápido, assim, com muita coerência, é um fato.
E para conseguir fazer isso, cara, foi muito treino. Então, se você já não se coloca nesse lugar e se vicia, meu amor, é isso que eles querem. Eu fiquei surpreso também na academia de ver como o uso é bem disseminado, assim, nas revistas acadêmicas, é uma coisa absurda. Eu vi um podcast um tempo atrás que o entrevistado falou uma coisa que eu achei interessante. E vale não só para o inteligência artificial, mas para todas as ferramentas de escrita, que é o velho dilema de é você que usa a ferramenta ou é a ferramenta que te usa? E a inteligência artificial é tão sedutora que você rapidamente perde essa noção de que é ela que está te usando e não é você que está usando ela. Então é difícil mesmo. É difícil, tem que usar com muito cuidado. E aí a questão, quem usou já sabe, né? Que você faz uma pergunta e no final da resposta já tem uma sugestão. Mas você não quer saber isso também? Mas você não quer que eu faça isso? A hora que você vê, você cuida da minha vida, faz tudo que eu, né? E aí você perde o quê? Você perde a autoria. E a hora que você perdeu a autoria, aí acabou. Eu admito que, sei lá, acho que tem dois lados. Essa conversa aqui se encaminha, e acho que é o universo que a gente gosta, e todo mundo aqui está aqui para ouvir, de um descobrimento, né, pessoal da escrita como algo que mudou a gente, a leitura como algo que muda a gente, etc. E acho é o time que eu estou e que eu acredito. Mas eu não tenho dúvida que essa escrita com inteligência artificial vai tomar uma proporção muito maior do que é hoje, assim, sabe? Acho que grande parte, eu acreditaria que a maior parte dos leitores não conseguiriam discernir em alguns gêneros. Eu li recentemente, parece que tem 85 mil livros escritos por inteligência artificial na Amazon. No universo acadêmico, gente, já não é possível saber mais, tá? Então, assim, literatura é ano que vem. Então, vamos também achar que, não tem alma, gente, não dá para saber mais. Tem toda uma discussão que eu acho que a gente dos livros às vezes fica de fora, que é um pouco esse limiar do que está se discutindo na criação de arte digital. Né? Então, não sei se vocês acompanham, por exemplo, tem uma artista que chama Gisele Beigelman, né? Que é uma artista que trabalha também em diálogo com a IA, testando coisas, limites ali, de uma forma interessante. O pessoal da área, Marcelo Vieira, etc., são muito interessantes. Então, tenho curiosidade para ver como que a gente vai, como artista, de certa forma, não só incorporar, mas atravessar isso e testar isso, desconstruir isso de outras formas, vai colocar novos desafios para a literatura autoral e que vai ganhar outros valores e, ao mesmo tempo, algo de comércio, como fala quando vende arroz, feijão, uma commodity de leitura para um público também que vai aceitar. Vai saber se daqui a uns anos vai ter um Don Quixote tirando sarro, né, dos romances que a gente diz que são legais hoje. Né? Alguém mais quer fazer pergunta? Eu só ia fazer um comentário sobre isso, que eu acho que se a literatura, ela, até pegando uma coisa que o Roberto falou, né, que também Lacan falava isso, né, que a realidade ela é muito enlouquecedora. Então, a literatura das artes que conseguem você chegar perto do real, né, e aí você, enfim, transforma aquilo em literatura. Se você der à inteligência artificial esse poder de fazer isso por você também, você perde completamente o sentido da escrita, né? Como auxílio, enfim, por exemplo, até mesmo aqui na tese, eu queria fazer uma brincadeira e um pouco dadaísta e pedir para eles um poema do Mário para falar sobre a hipótese esvarada, né? Juntar aquelas palavras e como sacudisse, né? Ela, se eu tivesse impresso, recortasse mas nesse sentido, porque acho que
a criatividade e a literatura e a autoria nesse sentido, ela molda o pensamento. Se você der essa autonomia para uma inteligência artificial, a gente realmente não tem como, né? Vai ser massificado, né? Então, acho que exato. Então, acho que para escrever, realmente... Posso fazer uma parte bem pequenininha? Não precisa nem gravar. A minha pergunta é o seguinte, que eu sou apaixonada, eu escrevo sobre ficção histórica. Então, o primeiro romance que está aqui, Editora Reformador, são 10 anos de pesquisa para poder sair o romance, para poder parir aquilo. Aí eu vim produzir livro todo mês. Eu fico olhando, mas aonde tem que lá? Então é isso, eu acho que tem esse efeito terrível para quem de fato escreve. Desculpa. Não, faz sentido. Eu queria registrar a minha indignação. Registrar disso. Só tem 2 livros que eu ia indicar. Um do Leonardo Villaforte, Escrever Sem Escrever, que é muito legal. E tem aquele da UFMG, que é a poesia não original, Perloff. O gênio não original da Marjorie Perloff, que são 2 livros interessantes sobre experimentos de escrita, que não necessariamente você está criando palavra a palavra. Assim. Eu queria fazer um agradecimento à Casa Pagã por trazer essa mesa aqui incrível, né, e divulgar a escrita criativa aqui para a FIP 2026. Eu fui aluna há alguns anos atrás, lá do Veracruz, com o Tadei, e segui essa carreira, né? Hoje eu tenho doutorado em processo de criação e escrevi sobre o meu próprio processo. E eu queria saber um pouquinho de você, Lilian. Como está sendo essa trajetória? Porque escrever sobre o próprio processo não é uma coisa fácil, né? E se você tem um distanciamento, como você lida com tudo isso? Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente. Muito obrigada. Imagina, não é fácil mesmo, né? Mas distanciamento é difícil, é bem difícil. Acho que na verdade a ideia um pouco da graça, né, desse projeto é você realmente falar de dentro mesmo do processo, né? Então, não são especulações como de repente a crítica genética faz, né? Pode ser que essa passagem, por que ele cortou, por que não cortou essa parte, por que aquilo, né? Por que aquilo foi deixado. Então, isso você já diz por quê, né? Então, acho que tem... o não distanciamento tem essa vantagem, mas é realmente muito angustiante também por causa disso, né? Mas eu tenho tentado focar nessas realmente vantagens da história. Não é uma coisa, pelo menos lá dentro da USP, não sei onde você fez, na PUC, a minha orientadora foi a Cecília. Foi a Cecília. Então, enfim, em São Paulo, a PUC realmente tá bem mais adiantada nesse sentido do que a USP, né? Então, tenho focado um pouco em trabalhar realmente de dentro, como até quis mostrar aqui na prática esse poema. Então, por que essa dança apareceu, né? Se fosse alguém com distanciamento, não saberia. Eu coloco a foto, né? Coloco essa foto aqui, tá dentro do processo. Eu até falo um pouco aqui que, na verdade, o próprio processo também é uma obra, né? Então, a ideia é, né, sendo publicado o livro de poemas, mas também muita coisa do processo. Não a tese inteira, mas junto com o processo, porque existe até uma teoria mesmo, o processo como obra, Sim. então acho que é nesse sentido. É uma jornada do... Exatamente. Gente, temos uma última perguntinha aqui, tá? É que, falando sobre inteligência artificial, eu assisti uma mesa, não vou lembrar, mas, assim, falando que a inteligência artificial, ela trabalha com probabilidade. Então, se você pegar um texto do vestibular, de um livro que vai cair no vestibular, e você colocar para a inteligência artificial te dizer do que se trata, ela vai te dar um resumo. Mas é muito diferente de você fazer uma leitura e você sublinhar. Tipo, sabe aquele livro... Eu tinha um colega que herdava o livro da irmã mais velha. Daí ela sublinhava. O que a irmã sublinhava, provavelmente não seria o que ele sublinhava. Então, aquela palavra, aquela frase que para o leitor ia trazer muito sentido, não é
provavelmente não será o que a inteligência artificial vai trazer no resumo. E no processo de criação, você pode até falar assim, por favor, assuma a persona da Clarice Lispector e mimetize o estilo dela, trazendo um texto sobre términos de relacionamento. Ele vai trazer um texto tentando mimetizar o estilo de Clarice, mas há algo de subjetivo e inovador que a inteligência artificial não consegue trazer. E aí eu queria perguntar para vocês o que na obra de vocês a inteligência artificial não conseguiria trazer. Eu vou responder de um lado editorial. Eu tenho uma discussão no mundo editorial, eu acho que isso dialoga um pouco com a criação, de que o editor tem duas linhas, assim, uma que diz que o editor deve ser neutro, deve ser fazer a forma mais, como se houvesse um correto num campo abstrato, inconsciente, coletivo, de como se publica um livro, assim, né? Tal qual sublinhar, né? Porque eu lembro de ver na faculdade, parecia que tinha coisas certas que eu deveria estar percebendo para sublinhar, né? Difícil a gente ter essa consciência de que tem coisas certas para mim, que eu gostaria de ver. E aos poucos eu fui percebendo que... E aí tem a outra linha, que o Calasso, que é um editor italiano, escreve mais, tem um livrinho chamado A Marca do Editor, que é lindo. E ele fala do editor como um processo artístico também, né? O editor como se colocando ali, tanto na troca com esse autor, quanto na construção de um catálogo, etc. E eu demorei para aceitar, mas que era isso que eu queria fazer, assim, sabe? Queria dar uma personalidade, que às vezes parece quando você não está, né, no campo artístico já consolidado, parece que esse é o correto de fazer, mas esse campo editorial parece que você está numa pira egóica de querer fazer a sua parada, a capa, não sei o quê. Mas eu acho que no fim, assim, passando um tempo e vendo os trabalhos, era isso que mais diferenciou todo o caminho dessa trajetória que eu acabei fazendo. Eu acho que acaba tendo... quanto mais você, ou antes, você percebe isso que você está falando, quanto mais aprofunda isso, eu acho que ainda mais agora, nesse momento de é isso que está diferenciando muita gente de uma coisa geral e meio sem graça que está no ar. Assim. Eu lembrei de um poema do Augusto de Campos, aquele Poesia é Risco. E acho que o que a inteligência artificial não dá é isso, é a dúvida, é o risco, é o acidente, é o improvável, a elipse. A inteligência artificial não sabe fazer elipse. Ela alucina, mas não consegue. Precisa de um sentido. Ela precisa o tempo inteiro te dar uma resposta. E isso, quando a gente percebe isso num livro, é muito vivo. É uma lacuna com a qual a gente se identifica, porque a gente também tem essa experiência. Né? E acho que essa é uma experiência sensorial do corpo que as linguagens, os LLMs, não tem. Então a gente também tem que tomar cuidado quando a gente for ler, né, o que a gente estiver lendo, para ver. Está muito bonitinho, está muito redondinho. Não tem nenhum erro. Né? Eu tenho visto jovens mandando mensagens com erros ortográficos propositais, que é para a pessoa perceber que não foi escrito por inteligência artificial. Bom, talvez daqui a pouco a inteligência artificial talvez faça isso também, né? Mas por enquanto acho que esse poema do Augusto talvez esteja uma boa lembrança. Poesia é risco. Não sei se você lembra que é poesia e tem um risco. Eu trabalho, ganho dinheiro como preparadora de textos, né? Então eu leio o tempo todo, né? Leio trabalhando, leio estudando, leio com prazer. E eu acho que, pelo menos por enquanto, ainda a gente sente, eu percebo quando o autor usou a inteligência artificial.
até na tradução, na escrita realmente original. Então, ainda tem essa procura para fazer sentido. E em arte, isso não é o que importa, né? Ontem eu assisti uma mesa lá no Auditório Central, que era a Flávia Pérez e uma escritora argentina chamada Julieta Correa. E a Flávia, não sei se vocês conhecem, uma escritora mineira incrível, ela dizia muito, e ela trabalha muito com fragmento. Então ela fala, eu trabalho com os fragmentos, então eu quero saber, fazer um corte preciso, que o sentido, ele foi cortado. O que aconteceu com o sentido a partir disso, ela se pergunta, né? Isso a inteligência artificial não faz ideia, né, para fazer isso, né? E aí até fazendo um fechamento aqui da minha fala, eu comecei falando do Eurídice, e aí eu também ouvi um professor falando do Eurídice aqui, ele disse, o Paulo Henrique Spritz, que é a gente professor, tradutor, poeta, ele fala... E professor de escrita criativa. E professor de escrita criativa, que sabe escandir como ninguém o verso, o cara da forma, né? E ele falava que a filosofia da poesia da Eurídice, a filosofia quer buscar resposta, mas a poética da Eurídice, ela quer fazer perguntas, ela quer perturbar. Então, isso também a inteligência artificial ainda não faz, espero que não faça nunca, porque é muito fácil perceber também. Então, a Eurídice, ela não está te dando resposta, ela está te tirando resposta, te perturbando, te incomodando, te deixando sair da leitura pior, mas que depois é melhor, né? Esse nosso exercício a gente querer continuar sendo perturbado, né? Como que a gente não perde isso, né? De tanto... vamos finalizar e fazer um tchau. Bom, pessoal, a gente quer agradecer vocês. Vou rapidinho só fazer um mini jabá. Na Seiva a gente tem publicado livros sobre escrita criativa, tem um livrinho da Legan, tem Anatomia da História, a gente tem cursos, newsletters, e eu dou um curso, se vocês quiserem, que chama Vida do Livro, que é um curso mais de mercado editorial, que fala, então, sobre os processos de livro, grana, porque tem uma coisa que me incomoda muito nesse mercado, que o autor, muitas vezes, vem com um sonho, e às vezes sem conhecer tanto o mercado, e tem muita gente que se aproveita, às vezes, desse movimento, desse sonho de fazer, pelo desconhecimento do mercado, assim. Então, quem tiver interesse, as turmas estão abertas agora, se vocês permitem. A meu jabá, na verdade, eu tenho 3 livros publicados, só que só um ele está sendo possível de ser vendido, os 3 são pela editora Patuá. O primeiro é o Pequenos Afazeres Domésticos, mas ele tem, não sei se alguém já ouviu dizer, né, teve um processo caplista da Patuá, e os meus 2 primeiros livros foi esse artista que fez, então eles não são vendidos, e o segundo é esse, é o daqui, e o terceiro está à venda lá na Casa Gueto, que é esse último que é o Dankeschön Tübingen, que tem a ver com o espaço, né, como eu vim falando, e vai combinar nesse próximo que está virando aqui a tese. E eu sou péssimo, não trouxe nada, mas ainda bem que a Lilian trouxe. Esse livro saiu agora em março. Ser escritor, liberdade e consciência na criação literária. Companhia. Eu acho que não tem aqui, mas deve ter na Casa Companhia. Espero que tenha. Ou já acabou? Não, mas eu vou lá buscar, gente. Eu sou viciada em livros de escrita. Eu tenho uma prática da escrita, publicado pela editora Contexto, Como Transformar as Ideias em Texto. Ele é um livro voltado para não ficção, tem 35 exercícios. É bem voltado para não ficção, mas eu acho que quem escreve ficção pode se beneficiar. E, excepcionalmente, tem um livro, eu nunca sou muito desorganizado para isso, mas o Feroz Melancolias, eles são ensaios que eu publiquei na minha newsletter, e o meu maior jabá é para convidar vocês para assinar a Anacronista, que é a minha newsletter, anarush.substack.com. Escrevo a cada 15 dias, mais ou menos, amo, eu faço por muito amor, e esse livro ele fala muito sobre escrever, né, que é o amor, a viagem e a escrita, são ensaios, né. E o Carga Viva, que é meu último romance, vocês encontram na Livraria das Marés, aqui, na Jabuticaba. E eu preciso mostrar uma coisa muito linda que eu ganhei hoje de manhã. Justamente, é um restaurante de flip, né, Deise? Que foi o ano passado que ela esteve numa mesa. E este ano, ela me deu isso aqui de presente agora há pouco. É um artesanato empacado a capa. É muito lindo, não é? E, gente, eu acho que é por esses momentos que é bom escrever, estar viva.